Oi gente, eu sou a Eleonora Patrícia, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Versão Online. Yay! O vídeo de hoje é um vídeo muito bom para quem é amante de filmes, de bons filmes, para quem aceita umas sugestões básicas de alguém que não entende tanto, mas gosta muito também de filmes, no caso eu. Eu gosto muito de filmes, já disse que eu assisto muitos filmes e o meu estilo predileto assim, de toda a vida é comédia. Se me deixassem, se eu pudesse assistir um dia inteiro de filmes de comédia só para rir. Então, como estamos numa época de Covid-19, que para alguns países ainda tem confinamentos obrigatórios, aqui em Portugal, por exemplo, nós temos tido há 3 finais de semana, né, incluindo o de ontem, temos tido a obrigação de nos recolhermos a partir da 1 da tarde, aos sábados e domingos e feriados. No caso aqui em Portugal, amanhã é feriado e na próxima terça-feira, dia 8 de dezembro, também é feriado. Então vamos estar em casa obrigatoriamente, para quem não tem necessidade de sair para trabalhar, no caso, a partir da 1. E fora que dezembro, né, é um mês festivo em que as famílias se reúnem e está todo mundo junto em casa, então eu trouxe 5 sugestões de filmes que são muito interessantes para assistir com a família e se não tiver a família toda em casa, claro, pode assistir sozinho. Mas seria muito interessante também colocar lá o pai, a mãe e irmãs e dizer vamos assistir um filme? Vamos! E colocar esses filmes. Eu trouxe 5. São filmes muito bons. No caso, na minha humilde opinião. Mas eu acredito que se vocês forem assistir e prestarem bastante atenção, também vão gostar muito. Então, bora lá para as sugestões? A primeira sugestão, eu posso dizer que 90% das pessoas que assistiram morreram de tanto chorar, não. Mas é um filme assim muito comovente, é um filme muito bom para assistir com a família, é um filme que tem assim uma mensagem muito interessante, que no caso é Milagre na Cela 7. Nossa, é um filme turco que foi lançado em 2019. Para mim esse filme foi muito interessante porque quando o filme começou, tipo, não, Milagre na Cela 7, eu estava tipo à espera de entender qual vai ser o milagre, tipo, o que é que vai acontecer, o que é que vai ser o extraordinário no filme. E quando você começa a assistir o filme, vem assim muitos pensamentos, o que é que vai ser? Porque o personagem principal desse filme tem um problema, né? E aí a ideia é a gente pensar, ai, será que ele vai ser curado desse problema que ele tem? O que é que vai acontecer com ele? O que é que vai acontecer com a família, com a avó, com a filha? Com a mãe, no caso. E depois a gente vem entender que o milagre é mais extraordinário do que a cura dele. É mais extraordinário, digo, é muito mais especial, digamos, é muito mais grandioso, porque não foi só um ato de mudança na vida dele, foi também milagre na vida das pessoas que estavam ao redor dele. Mas no caso vocês têm mesmo que assistir o filme para poder entender. E é muito interessante que eu pude entender que quando as pessoas elas são puras, quando elas têm assim a pureza de coração, quando elas são pessoas simples e que se importam com a vida de outras pessoas, as coisas fluem diferente. E essa personagem aqui desse filme, ela é uma pessoa muito pura, muito tranquila e o milagre gira todo em torno dessa pureza dela, da personagem no caso. Então assistam, gente, vão gostar. O segundo filme eu assisti há pouco tempo, há coisa de uma semana ou 2, chama-se Um Ato de Fé. Esse é um filme que tem uma história verídica e geralmente os filmes com histórias verídicas são muito fortes porque ninguém conta a história de alguém que foi só mais um. As pessoas quando contam a história de alguém é porque esse alguém fez de facto a diferença. E para quem é angolano vai entender o que eu vou dizer agora. Nós temos assim o entendimento desde muito cedo, muito novo, que a palavra das nossas mães tem muito poder, que a oração delas tem poder, que o que elas falam para nós, o conselho, as dicas, tudo o que elas falam para nós tem muito poder, elas nunca falam por falar. Claro que muitas das vezes nós filhos não damos a mínima para o que elas dizem, mas para quem é angolano sabe o que eu estou a dizer, nós damos muita importância ou então entendemos que é muito importante valorizar o que as mães dizem. E neste filme, com certeza, é mostrado o poder da oração de uma mãe, o poder de determinação de uma mãe, o poder da confiança de uma mãe. Então é mesmo uma história de fé, é mesmo um ato de fé. E se vocês assistirem, com certeza que vocês vão entender do que eu estou a falar. E vão valorizar um pouco mais também as mães. Se por acaso tu não tens valorizado muito o que ela diz,
Depois desse filme vais passar a valorizar um pouquinho mais, porque as mães não são quaisquer seres, não. Elas são especiais. O terceiro filme eu vi há 3 dias, acho eu, vi há 3 dias, muito recente, mas é um filme de 2019 também. Tem um estilo romance-drama. Olha que eu não sou assim muito fã de romance, a não ser que seja comédia romântica. Mas enfim, chama-se A Distância Entre Nós, e esse filme ele conta a história de pessoas que têm doenças crónicas, doenças geralmente hereditárias, e por conta dessas doenças elas têm limitações. No caso é a história de uma jovem que tem um amigo, melhor amigo, que também tem o mesmo problema dela de saúde, e no caso as pessoas que têm o mesmo problema não podem estar próximas, têm que estar no mínimo com 1,5 metro de distância. Então, por isso que eu titulei A Distância Entre Nós. Com esse filme a gente consegue entender e aprender a valorizar tudo o que nós podemos fazer. Porque viver limitado, viver com doenças que nos impedem de realizar certas atividades não é fácil. Às vezes a gente está sempre a reclamar da nossa vida, do nosso dia a dia, e tem gente que tem realidades muito mais difíceis. Uma vez eu me lembro que eu entrei assim no hospital, eu fui atropelada, não assim muito grave, mas pronto, fez uma ferida e eu tive que ir ao hospital e nas urgências, e foi muito chocante. Eu nem aceitei ficar até o final para ser atendida, porque cada caso que entrava no hospital era muito, muito pior do que a minha feridazinha, digamos. E eu fiquei tão chocada, eu entendi o quão privilegiada eu era, que eu falei tipo, gente, vamos embora, isso aqui a gente põe em casa um álcool, alguma coisa, vamos limpar e já está, não vou mais ocupar os doutores ou os médicos com algo tão básico como o meu problema. Então tem gente que passa mesmo dificuldades muito difíceis, e esse filme ele mostra essa realidade que às vezes a gente desconhece. Então é uma história assim que a princípio, olhando a capa, não chama-se tanta atenção, 2 jovens, mas tem uma história que sim, nos leva muito a pensar e a valorizar os mínimos detalhes e a simplicidade que é viver, e o quão bom é viver saudável. Porque tem gente que não valoriza nem sequer a saúde que tem. Então, assistam lá esse filme que vocês vão gostar muito. O outro é o Todo-Poderoso, o Bruce Todo-Poderoso, que eu já falei no vídeo passado, então se estiver interessado em entender sobre esse filme, assista o vídeo da semana passada, tá bom? E o último filme, o quinto, é um filme que foi lançado em setembro de 2020 pela Netflix e chama-se Dilema das Redes Sociais. Gente, não é bem um filme, é um documentário, mas é necessário mesmo. Acho que todo mundo devia assistir esse filme. Eu assisti por conta de sugestão de uma amiga e não me arrependi. Deixou um pouquinho assim de medo, deixa assim um pouquinho assim, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas é muito importante a gente entender todo esse mundo das redes sociais que nós estamos tão envolvidos, ainda mais nós jovens, muitos nem vivemos sem, temos todo tipo de aplicativos e mais alguma coisa, todo tipo de rede social e mais uma. Então esse filme ele retrata o quanto todas essas redes foram feitas para de facto nos privar, nos fazer viver só com base nelas. Mas ao mesmo tempo que ele mostra que as redes sociais podem ser tão viciantes, eles também mostram os benefícios, como podemos usar de forma saudável, porque é uma coisa assim muito extremista. Tem um que diz, olha, paguem todas as redes sociais, e o outro já diz, olha, é só vocês se controlarem, é só vocês saberem gerir, é só vocês terem, vamos assim dizer, uma educação a nível das redes sociais. Então é um filme que nos faz pensar que é muito estranho saber que tem gente do outro lado, tipo, comandando todo o nosso espaço, através do nosso like, através de um clique numa sugestão. Mas ao mesmo tempo é muito interessante entender que nós podemos sim controlar a forma como nós usamos as redes sociais. Então esse filme é bastante interessante e eu tenho certeza que quem assiste, pelo menos todas as pessoas que eu ouvi comentários das pessoas que assistiram, todas elas mudaram um hábito ou outro na forma como usam as redes sociais. Então eu tenho certeza que esse documentário, filme, vai te ajudar a saber gerir, a saber viver nesse meio que são os Facebooks, os Instagrams, os YouTubes e todo o resto. Então, olha gente, essas são as 5 sugestões que eu trouxe para vocês. Espero que assistam. Alguns estão na Netflix. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero mesmo que tenham curtido e espero que assistam.
aceitem as minhas sugestões, aproveitem estar com a família e assistam eles com a família, que é muito interessante, todos eles para assistir com a mãe, com o pai, com os irmãos e os amigos também. E deixem um like no vídeo, comentário, sugestão. Se já assistiu um desses vídeos, desses filmes que eu falei, diga lá também nos comentários. Já assisti? Se não assistiu, corre para assistir, depois me diz o que você achou, tá bom? Tchau!